história do Brasil. Não só a história do Brasil, mas das rebeliões na América Portuguesa. Falar desse período em que as coisas estavam borbulhando aqui, todo mundo estava vendo o que estava acontecendo lá fora e falando: meu Deus, eu quero o Brasil livre de Portugal. E assim começa mais um Explica aí, Renan, para falar de Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana e Revolução Pernambucana. Seja bem-vindo ao canal, deixa seu like, compartilha, comente aqui embaixo o que você achou do vídeo e bora para a aula. Cara, assim, Inconfidência Mineira é aquele assunto que todo mundo conhece, mas ninguém conhece. Geral sabe do Tiradentes, mas ninguém sabe de fato por que desse evento na história do Brasil. Já deixar bem claro que Inconfidência Mineira tem outros nomes aí que você vai conhecer, mas aqui nessa aula a gente vai trabalhar com o nome de Inconfidência Mineira, tá? Aqui tem um resumo do que foi a Inconfidência Mineira. Basicamente, ela foi uma revolta dos mineiros quem nasce em Minas Gerais, não quem trabalha nas minas, tá? Contra a exploração dos portugueses. O que eles pretendiam? Tornar Minas Gerais independente de Portugal. Eles não queriam a libertação do Brasil, tá? Eles queriam a libertação de Minas Gerais. A ideia é que, mesmo que precisasse de força, eles iam libertar o estado de Minas Gerais do restante do domínio português. O caráter dela, qual que é? Elitista e escravista. Não era eles não tinham a intenção, a maioria deles, de libertar os negros da escravização. E tinha um caráter elitista. Boa parte dos seus membros era a elite daquela região, Minas Gerais. O desfecho foi dissipada essa inconfidência e o Tiradentes foi morto, executado. Então vamos com calma, vamos por partes, né? Contextualizar, ela aconteceu primeiro, né, em 1789 na região que hoje é Minas Gerais. No século XVIII, o Brasil ainda era uma colônia de Portugal, o Brasil ainda era dominado por Portugal. Portugal, durante mais de 3 séculos, dominou esse território. O Brasil vai se tornar independente em 1822. Bom, Minas Gerais era um lugar que não era muito habitado. Tinha, sim, algumas cidades. O foco deles era mais voltado para a atividade agropecuária. Com a descoberta do ouro, veio um boom. Minas cresceu. Hoje, Minas Gerais é o estado brasileiro com mais cidades. Acho que isso diz muito sobre eles, né? Então, cresceu muito, teve um boom. A população de Minas Gerais é a segunda maior do Brasil. Minas Gerais hoje é o segundo estado mais rico do Brasil. Ou seja, você tem ali um segundo estado mais importante da nação brasileira e não foi à toa. Minas Gerais cresceu muito durante esse período, mas muito por conta do ouro. Bom, é aquela frase do tio Ben, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, com muito ouro, vem grandes cobranças do governo português. O que estava acontecendo? E já nessa segunda metade, Portugal começou, porque tudo que eles eram aqui para explorar. Portugal não veio aqui tipo, vamos salvar essa terra brasileira. Não, eles vieram aqui para explorar. Tem ouro? Vamos explorar então. Por mais que quem morasse no Brasil, e a gente está falando do século XVIII já, fosse brasileiro, Tiradentes era brasileiro, essas pessoas da revolta eram brasileiros, os portugueses tomaram medidas para conseguir combater algumas coisas relacionadas a esse ouro. Primeiro, penas para quem contrabandeava esse ouro. Então, o ouro não podia ser contrabandeado, não podia ser traficado. Uma determinação de que o quinto, o imposto sobre esse ouro, chegasse a 1.500 quilos de ouro por ano. Então, 1.500 quilos de ouro era só de impostos, tá? Quando teve essa lei aqui que eu vou falar agora, foi quando a coisa apertou mesmo, que foi a derrama. O que é derrama? Não é aquela música, tá? Derrama cerveja, derrama. Não é isso, é outra coisa, tá? Mas por que derrama? Porque era um imposto cobrado a todos os cidadãos da região para cobrir os impostos que o pessoal de Minas devia coroar. Porque o que estava acontecendo? Ouro não é igual maçã que dá na árvore. Que você vai lá, acabou, que nem aqui. Eu tenho um pé de goiaba aqui em casa. Acabou a goiaba, nasce outro e assim vai. Não, ouro acaba. O ouro acaba, ele é uma matéria-prima que acaba. E aí o ouro começou a diminuir conforme foram passando-se os anos, as décadas. O ouro foi
ficando mais escasso, e só que o imposto cobrado ainda era o mesmo ou até maior, porque Portugal nesse período vai aumentar muito os impostos por umas questões deles lá, e depois a família portuguesa vai vir para o Brasil, isso já em 1808, já no século XIX, eles vão cobrar mais ainda, né, para cobrir os custos das reformas, porque Rio de Janeiro se tornou a sede do governo português. Então eles cobravam muitos impostos e a população não estava dando conta. Então o que, que eles fizeram? A elite daquele local ali, que estava fervilhando com essas ideias que estavam vindo de liberdade, e eles conjuraram-se contra a coroa portuguesa. O que é conjurar? É uma ação de um grupo que eles fazem um acordo visando o quê? Subverter a lógica, ou seja, tirar o poder, no caso, ir contra o poder que manda naquele lugar ali, no caso, ir contra a coroa portuguesa que estabelecia essas leis. A elite que controlava ali. A elite ela necessitava da mão de obra escravizada para recolher o ouro. Então, por mais que fossem ideias bem legais de liberdade e fraternidade, a gente vai ver que em muitos momentos eles trabalhavam com a ideia de que mesmo que Minas Gerais se tornasse uma república, um estado independente de Portugal, o escravismo ia continuar, tá? Então, naquele momento, alguns filhos da elite colonial, né, o pessoal que tinha dinheiro lá em Minas Gerais e que mandava os filhos para a Europa para estudar, esses filhos entravam em contato com as ideias de quem? Na Europa, as ideias de quem que estava sendo passado por todos ali, o que estava sendo debatido na elite intelectual, quem estudava as ideias iluministas, as ideias de liberdade, de fraternidade, de direitos. Essas ideias estavam sendo debatidas e eles traziam essas ideias, e aí surge várias pessoas com o intuito de criar uma luta contra essa coroa portuguesa. Tinha uma data, tudo que isso ia acontecer. E o grande protagonista que vocês conhecem, de toda essa liderança aí desse pessoal de Minas Gerais, era o famoso Joaquim José da Silva Xavier, também conhecido como Tiradentes. Ele era um dentista amador, ele era um cara assim que durante muito tempo a gente tratou como mataram ele porque ele era pobre e criaram um herói. Vamos por partes. Ele tinha umas terras, sim, ele era um militar, ele era um tropeiro, ele era um cara que trabalhava a questão do comércio ali naquela região. O tropeiro era eles pegavam cavalos, tropas e faziam mercado ali naquela região. Só que, acima de tudo, ele era um cara assim, que tinha um trabalho mais manual, mais rústico, então ele não era visto como aquele granfino, sabe? Ele foi importante sim para a história do Brasil, mas essa figura Tiradentes vai surgir por conta da República. O que estava acontecendo? Quando o Brasil se torna independente, ele vira uma monarquia. E aí quem governa é o Dom Pedro I, Dom Pedro II, teve período regencial ali, enfim. Quando Dom Pedro II perde o poder e aí surge a República com presidentes, da maneira como a gente conhece hoje o Brasil, isso lá em 1889. Então passando 100 anos para frente, tá? Fazia 100 anos que o Tiradentes tinha morrido, que ele foi considerado um cara que lutou pela independência do Brasil, e o Brasil estava instituindo uma república. Então, os historiadores, a galera da elite, né, da cultura ali, que controlava a cultura de massa, eles propagaram a ideia de um mártir, né, que é aquela pessoa que morre em nome de alguma coisa, e deu vida à figura do Tiradentes como um herói nacional e instituiu o feriado de Tiradentes, que está aí até hoje, dia 21 de abril. Instituiu esse feriado para realmente colocar que ele morreu em nome da pátria, em nome do Brasil, querendo a liberdade, querendo um Brasil que hoje a gente tem, um Brasil republicano, democrático, enfim. Criou-se esse herói aí que a gente conhece. De toda forma, ele foi um cara muito importante. Tá? Esse texto aqui resume bem o que eu estou falando. As narrativas sobre o passado são construídas e alguns homens e mulheres ao longo da história foram, por meio delas, transformando-se em heróis. Outros em vilões também. Outros em vilões. Tem seres humanos que são transformados em vilões e outros em heróis. A história tem esse poder. Na época da proclamação da República, tornou-se conveniente heroicizar aqueles que lutaram contra a monarquia. Por isso aconteceu o resgate de Tiradentes e sua construção enquanto mártir. O que os conjurados, esses que batalhavam contra o poder vigente da época, queriam? E queriam separar a região de Minas, tá? Fundar uma república. Professor, por que uma república? Porque nos Estados Unidos tinha tido uma luta 10, 15 anos antes,
pela independência dos Estados Unidos, e nos Estados Unidos proclamou-se uma república. E os Estados Unidos, por estar na América, era um referencial. A Revolução Francesa, que aconteceu no mesmo ano, é também um referencial. Então, o iluminismo, a queda de um rei, como foi na Revolução Francesa, ou a instauração de uma república, como foi nos Estados Unidos, era um viés. Promover o perdão das dívidas com a colônia, porque eles deviam muito. Criaram uma universidade em Vila Rica. Infelizmente, na história do Brasil, isso é muito triste, mas Portugal, ele privilegiou menos a questão do estudo, do academicismo, vamos dizer assim, da universidade, do que a Espanha. Por isso que você vê que, por mais que o Brasil seja um país economicamente muito forte, em termos de crítica social, em termos de pensamento sobre sociedade, a gente vê a nossa população um pouco mais atrasada do que as populações aqui da América do Sul mesmo. Criaram uma Casa da Moeda, é interessante isso que eles queriam, incentivar a instalação de manufatura no país, que seria o começo ali de uma indústria, né? O Brasil não tinha indústrias, então, bem interessante. De toda forma, é interessante o que eu falei antes, eles não queriam que os escravizados ficassem livres, porque eles precisavam dessa mão de obra. O Joaquim, o Tiradentes queria. O Tiradentes, ele era abolicionista, ele queria essa liberdade. Então, o que aconteceu? Um dos caras, que eu não me lembro o nome agora, traiu eles, contou, tal dia, o dia da derrama, inclusive. Vocês vão sair, vai pegar o posto? Então, eles vão fazer um movimento e tananã, tananã, tentar tomar o poder de vocês. Ele foi cagueta, né? X9, ele avisou. Em troca do quê, professor, ele fez isso? De ter suas dívidas perdoadas. Ele era um dos caras que participava do movimento. E aí eles... Bom, a repressão foi feita, né? Eles prenderam todos os conjurados. E depois de uma investigação aí de 3 anos, em 1792, todos tiveram seus bens confiscados. 9 foram exilados, depois 11 foi condenado à forca, mais 10 foram exilados também, e no final de tudo, aí no dia 21 de abril de 1792, o Tiradentes foi morto. Dia 21 de abril de 1792, que é o feriado, né, dia 21 de abril, ele foi morto, executado em praça pública. Ele foi esquartejado, né, ele teve o corpo todo cortado e colocado em várias partes da cidade. E aí em 1890, eles, quando proclamaram a república, eles criaram o feriado nacional para o Tiradentes. Aqui eu acho interessante depois estudar essa parte que fala de protagonistas, motivos, ações, o que pretendiam, consequências, enfim. Aqui ele vai falar um pouco, né, os membros, ó. Ele vai falar de quem que eram os líderes, era a elite colonial da época e o Joaquim José, o Tiradentes. Motivos: as medidas de controle sobre a exploração do ouro, as ações motivadas pelos iluministas, o grupo ia contra a coroa. O que eles pretendiam? Separar Minas Gerais da América Portuguesa. As consequências, eu acabei de falar o que aconteceu com eles. Vamos falar agora da Conjuração Baiana, que para mim das três é a mais interessante. Gosto muito dela por conta de alguns detalhes. Uma coisa que tem em comum todas, que aí vocês precisam ficar espertos, todas essas teve influência do iluminismo. Todas tiveram movimento, influências do que estava acontecendo lá fora, no exterior. Na última aula, que são 4 slides, no quarto slide eu vou falar melhor. Mas assim, o contexto da Conjuração Baiana ele é bem interessante. Primeiro, por quê? Porque eles pretendiam separar o Brasil de Portugal e acabar com o trabalho escravo. Então eles eram abolicionistas. Eles queriam o fim da escravidão. O que ficou muito latente para mim é que a população da Bahia é majoritariamente negra. Se você conhece um baiano, tem grandes chances dele ser negro. Não é preconceito, tá? É só uma leitura social. Pensa num baiano que você conhece. Grande chance dele ser negro. A Bahia é um lugar que sempre teve muito mais negros do que branco. É meio que ao contrário aqui de São Paulo, que por mais que tenha negros, você tem uma maioria branca e lá é o contrário. Então, você trocar as porcentagens assim. Isso torna a Bahia, para mim, eu acho que o lugar mais culturalmente mais rico do Brasil. Eles tinham um caráter popular, então não era só a elite, era a galera da camada mais escravizados, mulheres participaram desse movimento, então foi bem interessante. E aí teve uma repressão da coroa, eles também sofreram baixas, mas assim, no geral, o que a gente vê é que a Conjuração Baiana ela vai num ponto ali diferente da Inconfidência Mineira. Enfim, voltando,
Foi influência do iluminismo, sim, a gente vai ver um pouco disso, a gente vai trabalhar. As razões da conjuração baiana, a gente vai ver que foram muitas também. Eles queriam separação de Portugal, eles queriam igualdade racial, eles também queriam uma república. Por ter gente da camada mais baixa, chamados alfaiates, que eram negros que estavam livres e trabalhavam como alfaiates, foi também conhecido como Revolta dos Alfaiates. E aqui, ó, 6 reivindicações que eles fizeram. 6. Primeiro, abolição da escravidão. Sensacional. Abolicionistas. Segundo, fim do preconceito. Terceiro, proclamação da república. Queria uma república também. Diminuição dos impostos. Sempre, né? Sempre. Portugal exagerava demais. Abertura dos portos, porque o comércio era limitado ao que era para os portugueses, né? Eles queriam a abertura para eles, brasileiros. Aumento de salários, realmente, a população estava passando fome, a pobreza e a miséria era muito grande. Eles queriam aumento de salários. E aqui, ó, tem até uma estátuas aqui dos chamados heróis da revolta de Búzios, que é outro nome para a conjuração baiana. Búzios são conchas, eles usam lá para diversos tipos de coisa e faz parte da cultura da localidade ali, você vê muito disso, né? Então, assim, a Bahia tinha 60 mil habitantes, 40 mil era formado por afrodescendentes, por negros. Então, você já viu, já. Desigualdade muito grande, né? Vamos imaginar assim, se 20 mil era branco, provavelmente os outros 40 mil, a maioria deles, não todos, claro, mas a maioria trabalhava para essa elite branca. Muita miséria, muita exploração, condições de vidas precárias e a questão do escravismo muito forte também. Então, os impostos que estavam sendo cobrados eram muito altos, então teve uma ideia de fazer uma revolução, né? Todos esses personagens se uniram em favor da luta pela liberdade, sem exceção. Quem que lutou? Aqui eu trouxe aqui o retrato do líder, que é o Cipriano Barata. Não foi só ele, tá? Mas assim, engajado em ideias iluministas, esse pessoal, o Cipriano Barata, que era médico, teve o padre, o Francisco Agostinho Gomes, teve mulheres, teve negros escravizados, eles participaram desse movimento. É bem interessante esse texto. Na manhã de 12 de agosto de 1798, aqui eu coloco a data, tá? Da Conjuração Baiana, foi em 1798, quase 10 anos depois da Inconfidência Mineira. Então, na manhã de 12 de agosto de 1798, boletins manuscritos foram afixados em locais públicos da cidade de Salvador, capital da Bahia, convocando a população para uma revolução que implantaria a República Bainense. Em outro boletim, a mensagem para a população era muito clara: animai-vos, povos bainense, que está para chegar o tempo feliz da nossa liberdade, o tempo em que todos seremos irmãos, o tempo em que todos seremos iguais. Muito interessante como foi inspirada pelas ideias iluministas a Conjuração Baiana, falando em liberdade, falando em igualdade, em direitos, e todos esses personagens se uniram. Aí eu estou falando de profissionais, liberais, alfaiates, soldados, a galera intelectual, as mulheres, os escravizados se uniram em torno da Conjuração Baiana. Bom, o que eles pretendiam? Acabar com o domínio português na Bahia, proclamar uma república, abrir os portos, diminuir impostos, aumentar os salários, aumentar a oferta de alimentos e acabar com a escravidão. Era basicamente isso o que a Conjuração Baiana queria. E aí tem até uma imagem aqui, ó, que foi feita em homenagem ao que aconteceu lá no dia 12 de agosto de 1798, que foi o lema dessa revolta, que é a frase que eu li agora. A revolta não chegou a ocorrer, porque dois membros foram pegos e delataram, falaram, contaram quem eram os demais participantes. O uso das expressões liberdade e república assustou um pouco as autoridades coloniais. Falou assim: caramba, liberdade e república tá me lembrando a França, complicadinho, tá me lembrando os Estados Unidos, revolta, não tô gostando. Então, no dia 8 de novembro de 99, 4 líderes do movimento foram enforcados, todos negros, os outros foram condenados ao exílio. Tá? Eles normalmente mandavam para a África. Resumo aqui, ó. Quando aconteceu em 1798, inspirações, as ideias iluministas, principal causa, a crise sociais e os impostos. Participantes, segmentos de toda a população, o que achavam da escravidão, que tinha que ser abolida, tem que acabar isso aí, e o que tinha em comum com a Inconfidência Mineira, o desejo fim do pacto colonial, que é essa questão dos impostos, esse domínio, né, Portugal, pacto colonial, então a terra é minha, eu exploro, eu domino e vocês pagam os impostos e dão o que vocês têm dessa terra para mim. Mas principalmente isso, que tinha em comum, ambos com influência de ideias iluministas.
A última é a Revolução Pernambucana, que para mim foi a mais importante. Não é que eu gosto mais assim, de aplicar assim, porque eu acho muito interessante a Conjuração Baiana, mas ela é a mais importante. O que aconteceu ali foi sensacional e ela aconteceu muito depois das outras, né? Pegando o tempo cronológico, vem Inconfidência, depois vem a Conjuração Baiana e depois vem a Revolução Pernambucana, que é bem próxima ali do período em que o Brasil se tornou independente de Portugal. Então, na Revolução Pernambucana, primeiro de tudo, né? Rebeldes proclamaram a República de Pernambuco. Diferente das outras manifestações, que nem chegou a ocorrer, essa aconteceu. Aconteceu mesmo, aconteceu. Pernambuco sempre foi uma localidade que sempre foi muito forte, um comércio muito forte, né? E eles conseguiram, foram os únicos que conseguiram implantar de fato uma república durante 75 dias ali, mais ou menos. Então, qual foi a causa? Primeiro, o aumento dos impostos. Sempre os impostos. Lembra sempre disso, sempre os impostos. Busca da autonomia da elite local, então, mais uma vez, a elite envolvida, a elite brasileira, é bom sempre colocar isso na história do Brasil em foco. Quando se fala em elite brasileira, em colônias, em Portugal dominando a colônia, o que a gente tem que colocar em mente? Não é que a elite brasileira era santa. Ah, nós é bom, eles são ruins. Não é isso. Essa elite queria todo o lucro, toda a riqueza dessa terra, tanto quanto Portugal queria. Então essa elite brasileira queria expulsar Portugal para dominar esse território, para conseguir explorar. Por isso que é interessante, né, quando a gente estuda a história do Brasil. Acho que isso é muito interessante. O cabelo meu tá tenso, hein? Quando a gente estuda a história do Brasil, é interessante a gente pautar o quê? Depois que vem a independência, continua o escravismo. Por quê? Porque era conveniente para essa elite continuar o escravismo. Porque eles precisavam dessa mão de obra para trabalhar. Olha só. Isso é algo que só vai acontecer no Brasil. Você não vai encontrar isso em outros lugares da América. Vamos continuar aqui. Decadência da produção. Isso aqui foi importante. Teve uma queda no açúcar, que sempre foi um produto de Pernambuco muito forte. Então eles conseguiram decretar a república, conseguiram fazer isso que eles queriam. Eles até durante um tempo, porém fracassou, porque o Dom João VI, que era o rei de Portugal na época, enviou o exército e meteu o louco. O que estava acontecendo? A Revolução Pernambucana aconteceu em 1817. Em 1808, a família real portuguesa, dando pé lá da Europa das tretas lá do Napoleão, eles vêm para o Brasil. Então, a família real portuguesa vem morar no Brasil. Isso muda a história do Brasil. Isso muda. Era um Brasil, depois se tornou outro. Rio de Janeiro, capital do Brasil na época, vai abrigar essa família real. Essa família vai começar a fazer reformas e estruturar a cidade do Rio de Janeiro, visando que o Rio de Janeiro ficasse parecido com o que tinha na Europa, com o que eles viam lá em Lisboa, em Londres, em Paris, entendeu? Em Madrid. Só que isso levava custos, né? Fazer obras na cidade é custos. É óbvio de onde eles iam tirar mais dinheiro para fazer essas obras? Da população, então vamos aumentar os impostos. Então começou aí já o descontentamento desse estado, dessa província que era Pernambuco. No segundo momento, o que aconteceu? Em 1816, um ano antes dessa revolta, teve teve um problema na agricultura ali, que teve uma seca e não conseguiu produzir da mesma maneira que antes. E aí já tinha essa questão dos custos, né, dos impostos. Nisso tudo, a elite de Pernambuco, eles estavam cientes já das ideias dos iluministas, eles estavam por dentro, eles conheciam. E aí, através dessas lideranças que tinham conhecimento das ideias iluministas, você vai ver o quê? O Domingos José Martins, que é um ex-comerciante em Londres, o padre João Ribeiro, a Bárbara de Alencar, o Antônio Carlos Ribeiro, o Miguel Joaquim de Almeida, o José Barros, todos eles, essa galera se junta e juntos eles formam a grande liderança da Revolução Pernambucana, que é muito mais que um episódio. Eu gosto desse texto o José Murilo de Carvalho. Se alguém quer ler um livro de história, digita na Amazon aí, José Murilo de Carvalho, compra qualquer livro. É muito bom. E ele fala assim: assim, a Revolução Pernambucana é muito mais do que um episódio de rebeldia.
contra as imposições do reino português. Ele representa uma tentativa de uma elite ilustrada, que é uma elite que conhece as ideias iluministas, mas também de amplos setores da população, de realizar profundas mudanças sociais e políticas no Brasil. É, portanto, uma luta por direitos e de liberdades que deixou marcas indeléveis na história do Brasil. Por isso que eu falo que foi a mais importante. A Revolução Pernambucana deixou uma marca muito profunda no Brasil, muito mesmo. Um Brasil que, 5 anos depois disso, ia se tornar uma monarquia, deixou marcas. Essa questão de ser uma república, ficou muito latente na história do Brasil. Isso a gente vai ver. Eu até recomendo um livro do nosso querido Machado de Assis, chamado Esaú e Jacó. Recomendo a leitura desse livro, que ele vai falar como vai ser esse período depois, né? E a Revolução Pernambucana, por mais que ela tenha sido absolvida, né? O movimento em si, ele conseguiu domínio depois, conseguiu ser combatido, ele deixou essa marca. O movimento se espalhou pelo Nordeste, os rebeldes pernambucanos expulsaram o governador de Pernambuco, proclamaram uma república separada do Rio de Janeiro e de Portugal. Recife seria a capital. Quando que aconteceu essa tomada? No dia 6 de março de 1817, tá? Aconteceu. O movimento contou com o apoio de diversas pessoas da camada, tá? Então, não foi só a elite local, eles representavam e lideravam, mas teve uma participação popular de artesãos, escravos, soldados. E aí eles estabeleceram um governo republicano e promulgaram uma constituição. Sim, eles fizeram até uma constituição. Esse controle da cidade de Recife fez com que se tornasse ela a capital dessa nova república. Bom, fim da Revolução Pernambucana. Depois de 75 dias, os portugueses cercaram ali Recife, tomaram o poder de volta. Os líderes foram presos e posteriormente julgados e condenados à morte. Por último, a liderança, né? Os motivos, as medidas de controle adotadas pela coroa, né? de exploração ali daquele território. Eles foram motivados pela Revolução Francesa, promulgaram uma constituição com direitos políticos, com a abolição da escravidão. O que eles reivindicavam? Garantia de liberdades civis, direitos políticos, abolição da escravidão. E as consequências a gente viu, né? Eles conseguiram tomar durante um tempo, mas depois eles foram reprimidos e os líderes foram condenados à forca. Agora, só para encerrar, isso aqui ó, tem mais slide. É a parte da aula que tem mais slide, mas que eu menos vou falar, sinceramente. Porque basicamente, aqui que ele quer passar aqui a ideia, né, das influências internacionais nas rebeliões da América Portuguesa. Então ele vai falar da influência da Revolução Americana, a independência dos Estados Unidos, e da Revolução Francesa. Por quê? Tem até uns documentos aqui, ó, a Declaração dos Estados Unidos, né? Tem essa a Revolução Americana foi um período de... Então ele vai falar da independência dos Estados Unidos. Mas o que é interessante aqui a gente analisar a Revolução Americana ela exerceu uma influência muito grande sobre a Revolução Francesa e ambas sobre os processos de independência aqui na América. Não é que estava as mil maravilhas aqui não nos outros países da América. E eu estou falando de América Latina, ali do México para baixo, Espanha e Portugal, mas eles tiveram muitos iniciaram a partir dessa influência, tanto que você vai ver ali depois que acontece a Revolução Francesa e a Revolução Americana, em vários momentos assim as independências dos países da América ali, entre 1790 e 1820, você vai ver um período de 30 anos ali que vai ter diversos movimentos de independência na América. Contexto internacional que favoreceu a eclosão das rebeliões ocorridas na América Portuguesa. O Iluminismo, eu acho que é o ponto principal, que foi esse movimento que promovia a razão, a liberdade, a igualdade. Ele teve impacto em todo o mundo ocidental. O que é o mundo ocidental? Europa e os países influenciados pelos países da Europa. Aí eu estou falando das colônias aqui na América. Chamado Novo Mundo, a América, foi influenciado por essas ideias. Esses caras tinham essas ideias e eles trouxeram para cá. É interessante ressaltar isso. No mais, é chover no molhado. Eu ficar lendo isso aqui, é chover no molhado, tá? Deixo aqui por último palavras aqui que a gente viu da Revolução Pernambucana, da Conjuração Baiana. E quero agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo. Quero pedir para que dê like, compartilhe e comenta aí. Se tiver alguma pergunta, fica à vontade. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.